Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre reta real, conjunto dos números reais. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, ok? Vamos lá? Reta real ou conjunto dos números reais. O que quer dizer conjunto dos números reais? Dentro da minha reta real, eu vou ter uma série de conjuntos, de subconjuntos da minha reta. Ou seja, eu tenho aqui o meu conjunto N, conjunto dos números naturais. São números naturais inteiros, positivos. O conjunto dos números naturais são pontos na minha reta. O 1, o 2, o 3. São pontos que eu tenho na minha reta real. Aqui dentro da minha reta real, eu também vou ter o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Inteiros, positivos e negativos. Então, esse conjunto Z, ele, além de ter todos os números positivos que contém o conjunto N, ele também contém números negativos. -1, -2, -3. Também eu estou falando de pontos. Tem o ponto 1, o ponto, tá? São pontos na minha reta real. Então, eu tenho o conjunto N, que está dentro do conjunto Z. Esse conjunto Z é bem grandinho, mas ele está dentro de um conjunto maior que ele. Ele está contido num outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, é o conjunto Q. Quem são os números racionais? Além dos inteiros positivos, dos inteiros negativos, os números racionais têm frações, 1/2. 1 dividido por 2 vai dar, vou botar aqui a fração, aqui é o número decimal, meio, ou poderia representar em forma de fração, meio, tá? 0,5. 1 dividido por 2 vai dar meio. Aqui está em forma decimal, aqui em forma de fração. Eles fazem parte desse conjunto aqui. Entre o 0 e 1, tem uma infinidade de números que pertencem ao conjunto Q. Uma infinidade de números decimais, uma infinidade de frações, tá ok? Isso do 0 até o 1, do 1 ao 2. Então, o conjunto Q, ele preenche todos esses espacinhos aqui entre os números. Olha, o conjunto Q é bem maior, que além de todos os positivos e os negativos, ele também contempla os números decimais e as frações. Ele também vai ter as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Quando eu divido um número pelo outro e o resultado vai dar um número que eu sei qual vai ser o próximo. Eu posso prever. Por exemplo, eu fiz uma divisão e o resultado foi 3,666. Se eu continuar, vai ficar sempre assim. Quando se repete, quando eu sei qual é o próximo número, eu digo que é uma dízima periódica. Poderia dar, por exemplo, 2,15, 15, 15, sempre vai dar isso. Então, quando eu sei quem vai ser o próximo número, eu digo que essa dízima é uma dízima periódica. Elas também estão aqui, olha. Fazem parte aqui da minha reta, tá? Essa dízima periódica, 3,66, seria mais ou menos aqui, tá? 3,666. Aqui, o 2 seria mais ou menos aqui. 2,15, 15, tá ok? Então, nós temos os números positivos, os números negativos, os inteiros positivos, os inteiros negativos. Nós temos o conjunto Q, que são os números racionais, que são as frações, os números decimais, as dízimas, números irracionais, representado pela letra I. Não podem ser representados por fração. Exemplo, raiz de 2. Qual é o resultado? Raiz de 2 não tem uma raiz exata.
Então, qual é o resultado da raiz de 2? Vai dar 1,41, 42, 13 e continua. Quando eu não tenho como calcular qual vai ser o próximo número, que esse número é irracional, ou seja, eu não tenho como calcular o próximo número da minha dízima. É uma dízima não periódica. Então, ela está incluída no meu conjunto de números irracionais. Raiz de 3, mesma coisa. Dá 1,73, 20, 50, 80 e vai. Eu não sei qual vai ser o próximo número. Então, ela também está incluída nos números irracionais. Tenho também π, que é uma letra grega que representa o número 3,14, 15, 92, 65, 35. Também é um número irracional. Por quê? Eu não sei qual número virá depois na minha divisão, na minha sequência, tá ok? Então, como é que eu vou colocar isso aqui? Raiz de 2 é 1,41. Então, fica aproximadamente perto de 1,5, né? Praticamente 1,5. Mais ou menos por aqui. Seria a minha raiz de 2. A raiz de 3 é 1,73, é um pouquinho depois. Vem a minha raiz de 3. Π é 3,1415, então 3,14, mais ou menos aqui, olha. Aqui ficaria π. Toda raiz vai estar no i? Não, somente as raízes que eu não posso tirar aqui de dentro, tá? Por exemplo, a raiz de 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, a raiz de 4, ela ficaria aqui no ponto 2, olha, tá? E ela seria um número racional. Então, não são todas as raízes que estão no i. Somente as raízes que eu não posso extrair, que fica assim, as raízes não exatas, ok? As raízes exatas, as raízes que eu consigo tirar de dentro do meu radicando, não tem problema. Elas vão ficar aqui nos números racionais. Então, esses números, essa série de números que eu vou ter aqui, são números que compõem um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Vamos ver isso em forma de conjunto? Como é que vai ficar? Vamos lá? Eu vou explicar a vocês como funciona a reta real em termos de conjunto. Eu primeiro tenho o conjunto dos números naturais. Aqui dentro tem todos os números naturais, ou seja, os números inteiros positivos. Os números naturais estão dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, tá? É o Z. Então, o N está contido dentro do conjunto Z, ok? Quer dizer, dos números positivos mais os negativos. Depois eu tenho o conjunto dos números racionais, que é o quê? O que vai ter os números naturais dentro dele, os números inteiros dentro dele e os números racionais dentro dele. E depois nós temos os irracionais, só que com os irracionais a coisa muda um pouco. Por quê? Com os irracionais é um conjunto separado. Ele não vai englobar isso aqui, só irracional, não entra natural, não entra negativo, não entra fração. Os irracionais são eles sozinhos, é só um grupinho. Mas eles estão dentro de quem? Eles estão dentro de um grupo maior, que são os reais. Ó, mas por que ele não está englobando aqui como os outros? Por que ele está separadinho? Porque dentro dos irracionais não está o N, não está o Z e nem está o Q. Ele faz parte, ele está contido na reta R, no conjunto R, tá? Então, eu tenho aqui naturais, que são os números inteiros e positivos. Nós temos os números inteiros, que é o conjunto Z, que são os positivos e os negativos. Aí temos o conjunto Q. Esses dois estão dentro de quem? Do conjunto Q, que é dos racionais, que pega positivo, pega negativo, pega fração, tá? E depois deles nós temos quem?
conjunto R que está englobando todo mundo. O conjunto R é a soma dos naturais, mais os inteiros, mais os racionais e mais os irracionais. Esse I ficou separado e não está englobando os outros. O I é um grupo sozinho, tá? Particular, só dele. O natural não faz parte do irracional, o inteiro não faz parte do irracional, o racional não faz parte do irracional. Ou um número é racional ou ele é irracional. Não tem como um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Encontre os seguintes números na reta real. Aqui eu tenho 6 números para eu encontrar os pontos aqui na minha reta real. Nós temos letra A, 3 inteiros e 2 décimos. Onde é que eu vou procurar isso? O número que está antes da vírgula significa a parte inteira. Então, eu estou aqui no 3, que é o número inteiro. E 2 décimos significa que aqui está dividido em 10 pedaços. E eu estou no segundo pedacinho. Então, aqui estará o 3 inteiros e 2 décimos, tá? Meio, 0,5 ou 5 décimos. O que é 5 décimos? Quem é a parte inteira? É o 0. Então, vai ficar aqui entre o 0 e o 1, tá? E está na metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 9, 10. Então, o meio vai ficar aqui, ó. 0,5. Vou contar 5 pontinhos e aqui vai ficar o meio, tá? Aqui está o meio. Então, 3 meios. 3 inteiros e 2 décimos. Temos também aqui raiz de 3. Quem é raiz de 3? 1,73 é um número irracional. Onde eu vou achar? A parte inteira vai me mostrar onde eu vou achar. No 1 e mais 7 pontinhos e continua. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria o 1, mais ou menos aqui, tá? Vou marcar ele aqui. 1,73, continua. Não vai ter um ponto exato, tá? Porque é dízima. Então, eu não sei onde isso vai parar, mas eu vou marcar mais ou menos aqui. Aqui eu tenho π. Tenho que marcar π na minha reta real. Onde é que vai estar π? Na parte inteira dele é 3. Então, ele vai estar aqui após o 3. 3,14, 15 e por aí vai. Então, ele vai estar bem aqui, ó. Mais ou menos, né? Bem aqui não. 3. Vou botar aqui o π, tá? π vai estar aqui. Depois do 3, tá? O próximo número depois da vírgula, a primeira casa decimal é 1. Então, ele é muito pequenininho, mas ele vai estar aqui. Tá? Letra E, menos 3 quartos. Para eu marcar isso aqui, era só eu dividir 3 dividido por 4, para eu achar onde fica esse ponto. 3 não posso dividir por 4, vai ficar 0, vírgula, e vou botar um 0 aqui em cima. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Já tem uma vírgula, posso só botar mais um 0 aqui para continuar. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, onde é que vai estar o menos 3 quartos? 3 quartos no menos 75 centésimos, ou seja, vai ficar do 0 para a esquerda, que é o número negativo, olha, e ele vai ficar 0,7. 3, 4, 5, 6, 7. Vou dividir aqui em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos aqui. Vai ficar o meu menos 3 quartos. Vou botar aqui o número menos 3 quartos. Fica menos 0,75. Menos 75 centésimos. Tá? Vai ficar aqui. E 234 centésimos. É só eu dividir. Como é que eu faço uma divisão com 0? Eu ando 2 casas
para a esquerda. É como se a minha vírgula estivesse aqui, tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas. 1, 2. Vai ficar 2 inteiros e 34 centésimos. Ele vai ficar aonde? Eu vou procurar a parte inteira, que é o 2. Então, vai ficar entre o 2 e o 3. E depois, a minha primeira casa decimal depois da vírgula é o 3. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Vai ficar mais ou menos aqui, tá? Vou botar aqui, ó, 234 centésimos. Eu fiz a divisão para poder achar melhor onde ficava, tá ok? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal e de dar o seu joinha, tá ok?